Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, os nossos amigos internautas, que esta paz os alcance. Pela bondade de Deus, mais uma segunda-feira para mais uma leitura diária. Estaremos aprendendo neste próximo domingo, dia 29 de junho de 2025, na lição de número 13, que tem por título A Figueira que Secou. Que Deus continue abençoando a cada professor, aos alunos que estão aprendendo e lecionando desta preciosa lição. Que Deus continue abençoando os nossos comentaristas. Estamos finalizando mais um trimestre abençoado e que Deus continue recompensando a cada um dos nossos irmãos que tem sido um instrumento de Deus para a escola dominical. A leitura diária desta segunda-feira está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 19, verso 10, que tem por título Tua mãe como uma videira. Texto bíblico: tua mãe era como uma videira. Na tua quietação, plantada à borda das águas, ela frutificou e encheu-se de ramos por causa das muitas águas. Vemos aqui, irmãos, o profeta Ezequiel trazendo para nós a situação do povo de Deus, as últimas lideranças da tribo de Judá, em que estavam desobedecendo a voz do Senhor, andando segundo os seus próprios conselhos, seguindo o caminho de Jeroboão, né? O profeta Ezequiel traz para nós aqui o enfoque no capítulo 19 dos reis Joacás, ao rei Zedequias, que foram os últimos reis da tribo de Judá, né? Onde atraíram a ira de Deus, né, para a Jerusalém, onde Nabucodonosor veio destruir o templo. Esses homens foram alertados, mas não obedeceram, né, e seguiram conforme os seus próprios conselhos. Sabemos, irmãos, que todos aqueles que abandonam a mensagem do Senhor, esses enfrentarão o juízo de Deus, né? O Senhor virá e trará, né, o juízo contra aqueles que desobedecem a sua palavra. Deus levantou profetas, né, nesse tempo para estar alertando, né, tanto a nação de Israel como a tribo de Judá, os últimos reis, mas eles não deram crédito na palavra do Senhor. Continuaram cometendo atrocidades contra o povo de Deus e induzindo-os a pecar, né? Sabemos, irmãos, que as lideranças têm um papel muito importante, né, de levar o povo a obedecer ou a desobedecer a voz do Senhor. E vemos que esses últimos reis induziram o povo de Deus, e Deus trouxe juízo tanto à tribo de Judá, a nação de Israel, né, quanto também às suas lideranças. Como uma videira plantada à borda das águas, ela foi arrancada e transplantada ao deserto. Deus levou o seu povo a cativo, né, ao exílio babilônico. Deus já havia alertado, né, essas lideranças através do profeta Jeremias, mas eles não deram crédito, né? Deus usou o profeta Jeremias para dizer a eles que Nabucodonosor era um instrumento de Deus para trazer disciplina ao povo do Senhor, pois tinha adquirido ídolos para si, outros deuses, trocando a glória do Senhor, mas não deram crédito, e o juízo de Deus veio contra a nação e contra as lideranças. E nós vemos aqui no lamento de Jeremias, né, esses reis foram aprisionados e não ouviram mais a voz deles em Jerusalém. Todos aqueles, irmãos, que desobedecem a voz do Senhor, esses enfrentarão, né, a disciplina, o juízo de Deus, né? Eles serão arrancados, né, com furor, como nós vemos aqui nos versos a seguir, do verso 10, a videira foi arrancada com muito furor, né, e foi transplantada no deserto, um lugar árido, que não há água, que não há bênção, que não há vida, né, com muita dificuldade. Plantas que vivem no deserto buscam, né, a água em suas profundezas, suas profundas raízes, mas vemos que com muitas dificuldades. Mas aqueles que não são do deserto, esses padecerão. E vemos que o texto vai nos dizer que o vento do Oriente veio e secou os seus ramos.
Todos aqueles que saem da presença de Deus, eles enfrentam todas estas consequências. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Que possamos nós, irmãos, darmos crédito à palavra do Senhor e buscarmos, a estarmos obedecendo líderes que Deus tem constituído com verdade. Graças a Deus, somos alegres porque Deus tem nos dado pastores que amam a palavra. Mas observamos que nos dias atuais, muitas lideranças religiosas têm se levantado e deturpado a mensagem do Senhor, buscando a enganar e a extorquir a muitos. Mas sabemos que o leão da tribo de Judá, ele se levantará, e trará juízo contra aqueles que têm deturpado a mensagem do Evangelho, a mensagem da verdade. Possamos nós aguardarmos com paciência no Senhor e aguardarmos o dia em que o Senhor se levantará, como Ele nos prometeu, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu os livrarei do dia da tentação, o dia em que o Senhor trará juízo a esses que têm abandonado a palavra do Senhor. Eles serão arrancados e lançados no lago de fogo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também nos diz o seu Evangelho, que é a videira verdadeira. A Ele, no seu ministério, nos mostrou a verdade e tem nos guiado nela. Que possamos nós, irmãos, amarmos a palavra do Senhor, pois ela é o caminho, a verdade, é a vida para nós. Que Deus continue dando graça ao nosso pastor presidente, às nossas lideranças que Deus tem levantado, que tem amado a doutrina da palavra do Senhor, que tem nos auxiliado nesta caminhada cristã, nesta caminhada rumo às mansões celestiais, ao encontro do nosso Mestre Jesus, a videira verdadeira, o leão da tribo de Judá,